E a gente começa o programa de hoje falando mais uma vez de exercício físico, mas dessa vez o foco é no público 50 e 60 mais, porque nós vamos te mostrar o poder do Pilates. A prática do Pilates pode reduzir dores crônicas e até diminuir a ansiedade e a depressão. Esse exercício é considerado de baixa intensidade e perfeito para começar hoje. Vamos ver? Muito prazer, sou o professor Gabriel, eu trabalho atualmente com instrução de personal de musculação e Pilates, mas hoje o nosso assunto principal a gente vai falar um pouco sobre o Pilates e principalmente sobre a prática do Pilates na terceira idade, né? A gente precisa pensar a respeito do que vai acontecendo com o indivíduo quando ele vai atingir a terceira idade, né? Tem a questão dos desequilíbrios hormonais, a alteração dos hormônios, a queda hormonal, né? Ela vai interferir no que? Na sarcopenia. O que é sarcopenia? Sarcopenia é a diminuição da massa magra. Então, o que a gente deve buscar na terceira idade? Evitar que essa massa magra, que ela diminua o mínimo possível ano após ano, com essa queda hormonal, ou seja, fazer pelo menos uma manutenção da massa magra, certo? Isso é algo que a gente consegue fazer aqui no Pilates. Outros aspectos interessantes que a gente consegue trabalhar no Pilates é a questão da diminuição da ansiedade, do controle da respiração, porque a respiração e o exercício no Pilates eles têm que ser uma coisa só. Pensando em todos esses benefícios que eu já citei anteriormente e também aliado pensando na melhora da flexibilidade, porque ela auxilia também na correção postural, além do aumento da força relacionado a alguns exercícios, eu preparei alguns exercícios para vocês que vão trabalhar justamente um pouco de equilíbrio, um pouco de melhora da flexibilidade, força e auxílio na correção postural. Então, esse primeiro exercício é o alongamento frontal da espinha, né? Ou Spine Stretch Forward. E ele tem por objetivo a gente fortalecer a região posterior do tronco, né? Já corrigindo essa questão desse padrão de hipercifose, trabalhar fortalecimento de flexores do quadril, entre eles o ilio-psoas, e trabalhar o alongamento da musculatura posterior dos isquios tibiais, né? Musculatura posterior da coxa, principalmente. E também alongar um pouco da questão dos músculos adutores da coxa. Esse segundo exercício, ele se chama torção de quadril ou hip twist. Ele tem por objetivo trabalhar o alongamento do ilio-psoas, trabalhar também a questão de um pouco de fortalecimento e alongamento do músculo transverso do abdômen. E também ele é um exercício bem interessante para quem possa ter um pouco de dor nas costas no final do dia, principalmente porque ele ajuda na descompressão das vértebras lombares e das vértebras torácicas principalmente. Esse próximo exercício, ele se chama elevação pélvica ou pelvic lift, como o próprio nome já diz, ele consiste em você elevar a pelve, né? Fazer um movimento de hiperextensão, hiperestender o quadril. Quando a gente não trabalha um músculo, principalmente na terceira idade, a gente tende a perder a função dele. Se você não usa, você perde, né? E algo que está muito relacionado a lesões de joelhos, não só nos idosos, mas em todos os grupos, é a questão do enfraquecimento do glúteo. E nesse exercício a gente trabalha justamente fortalecimento do glúteo, que ele vai gerar, entre outros parâmetros, vai gerar proteção da articulação do joelho. Esse próximo exercício, a gente trabalha uma hiperextensão torácica, né? Aqui no estúdio a gente está fazendo no Cadillac, que é um dos aparelhos do Pilates, né? Mas ele pode ser facilmente adaptado em casa, ok? Esse exercício ele tem por objetivo, mais uma vez, estar desmanchando esse padrão de hipercifose, né?
alongando um pouco de peitoral, alongando também um pouco da musculatura abdominal, que é um dos responsáveis por tracionar a coluna para frente. Esse exercício se chama exercício da sereia, certo? E ele tem por finalidade, entre outros fatores, a gente corrigir o padrão da escoliose. Pode aparecer ali na pré-adolescência e na adolescência, mas também na vida adulta e com relação aos idosos, certo? E ele tem por finalidade corrigir essa escoliose, que é a coluna em S, né? Olhando de frente, olhando de costas, a gente tem esse padrão em S. Ele atua auxiliando no alongamento da musculatura lateral do tronco. Esse próximo exercício que eu vou estar passando, ele vai ser realizado nesse aparelho que é o Reformer, mais um aparelho do Pilates, e é um exercício que trabalha alongamento da musculatura adutora do quadril. Ele é bastante interessante porque quando a gente tem essa musculatura do quadril, ela é encurtada, isso é um a mais para a gente ter a questão do padrão de joelho valgo, que é o joelho direcionado para dentro, certo? Então, alongando um pouquinho a musculatura adutora do quadril, a gente consegue trabalhar na diminuição do padrão de joelho valgo. Então, eu quero agradecer a você que acompanhou esta pequena aula, essa pequena rotina de treinos direcionados à terceira idade até aqui, e dizer para você, seja você jovem, adulto, idoso, que o nosso corpo foi feito para ficar em movimento e a gente não pode ficar numa vida 100% sedentária, a gente precisa se exercitar sempre. Oi, gente, se você ainda não se movimenta, tenho certeza que o Pilates é uma ótima oportunidade e possibilidade para começar, né? Um exercício físico um pouquinho mais calmo, de baixa intensidade, mas com certeza já deu para perceber que muito importante.